Olá pessoas que estão assistindo, hoje irei começar uma nova teoria aqui no canal. É uma teoria de e se o Midoriya tivesse individualidade? Bem, antes de começar a teoria, eu vou dar alguns detalhes, do que exatamente são os seus poderes, e um pouco de sua personalidade do Izuku nessa fanfic. Primeiro, ele terá duas individualidades. A primeira inicialmente a individualidade do Izuku vai ser considerada uma individualidade fraca, pois ela aparenta apenas regenera um pouco mais rápido que o comum, e a segunda é a de fazer clones, o que vai fazer ele ser zoado por ter uma individualidade inútil. Segundo, a individualidade de clonagem. Ele inicialmente vai poder criar um clone que funciona basicamente como o clone das sombras do Naruto melhorado. Ou seja, ele vai passar todo o conhecimento e força adquirida, e como é de se esperar, ele poderá, inicialmente, ter apenas um clone para balancear o poder. Esses clones seguem à risca o que o Izuku fala, embora tenham um nível de ciência, e também, quando danificado a um nível irreparável, eles se tornando fumaça, e também, no futuro, com o passar da teoria, irei explicar as outras capacidades da Quirks dele. E terceiro, sobre a personalidade do prota em si, vai ser um pouco diferente do original. Ele não será tão medroso e bobão como no original. Ele será um pouco mais confiante, e terá uma força de vontade inabalável, devido a um certo evento, e também terá um sentimento forte e pulsante de justiça e de determinação. Agora, dado essas explicações, vamos começar o vídeo. Narrador/Izuku. O mundo sempre foi um lugar muito monótono, sem nada de especial. As pessoas nasciam, cresciam, trabalhavam, tinham famílias e morriam. Esse era o ciclo normal das coisas. A sociedade parecia já ter se acostumado a esse ciclo de vida monótono, e sem muitas novidades. Bem, isso foi até o surgimento das individualidades. Não se sabe como ou porquê, mas sabe-se que o primeiro relato de uma individualidade documentada foi em um local na cidade Qingping, na China. Lá havia nascido um bebê recém-nascido soltando luz pelo corpo. E, desde então, cada vez mais e mais, pessoas nasceram com habilidades extraordinárias em todas as partes do mundo, sem saber exatamente a origem desses poderes. Muitos dizem ser uma bênção de algum deus das religiões, outros dizem ser um vírus alienígena, e outros ainda dizem se tratar de um novo estágio evolutivo da humanidade. Porém, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada. E aos poucos, a sociedade se acostumou com o que antes era apenas fantasia, e que agora havia se tornado realidade, tornando o mundo muito mais cheio de possibilidades e alegria, certo? Errado. Embora 70% da população mundial tivesse alguma característica sobre-humana, os 30% restantes ficaram completamente à mercê de malfeitores com superpoderes, ou, como ficaram conhecidas hoje como, as individualidades. Mas mesmo que as pessoas com individualidades poderiam sofrer preconceito, tanto pelo que sua individualidade faz, ou de sua aparência, devido à sua individualidade. Devido ao caos dessa nova sociedade, foi criada a profissão de super-heróis. A profissão de proteger e salvar pessoas dos vilões. Bem, poderia até ser assim no princípio, mas, agora, os heróis estão mais focados em fama e dinheiro, do que propriamente em salvar pessoas, embora os heróis mais importantes ainda consigam manter esse ideal até hoje. E embora os crimes tenham aumentado devido aos superpoderes, muitos avanços foram feitos devido a eles. Coisas impossíveis como heróis e vilões, que só poderiam se ver em quadrinho. Bem, essa vai ser a história de Izuku Midoriya, um garoto que parecia ter a individualidade mais fraca de todas, e sua trajetória até se tornar o maior herói de todos os tempos. Ponto de vista do Izuku criança. Eu sempre queria ser um herói. Ele faz tudo para proteger as pessoas, mas não quero ser um herói qualquer. Eu quero ser igual ao All Might, falava animado o pequeno garoto de cabelos verdes, arrepiados como uma animação genuína, enquanto olhava sua mãe, Inko Midoriya, que fala acariciando seu filho. Claro, querido, tenho certeza que você será o melhor herói de todos, falou a mesma para seu filho, que então fala, está bem mãe, te prometo ser o melhor herói de todos, falou o garoto com o punho levantando enquanto olhava para cima, mas ele se lembra de algo e fala, mãe, pode pôr aquele vídeo. Sua mãe, que dá um sorriso, fala,
Tudo bem, querido. Eu dou um grande sorriso e falo: valeu, mamãe, você é a melhor. E assim eu assisti a cena de salvamento do meu herói favorito, o herói número 1, All Might, que salva centenas de pessoas enquanto tinham um sorriso. E ele então falou com confiança: não precisam mais ter medo, sabem por quê? Porque eu estou aqui. Ele é incrível. Com certeza, quando eu despertar minha individualidade, vou me tornar um herói igual ao All Might. Salto de tempo de alguns dias. E então, doutor, qual é a individualidade do meu filho? Falou inconsciosa, junto de Midoriya, que estava quase voando da cadeira de tanta empolgação. O médico então fala: bem, nós identificamos uma individualidade dupla no seu filho, senhora Inko. E então, doutor, o que elas fazem? Falou Midoriya, muito feliz por ter não só uma, como duas individualidades. O doutor dá um suspiro e fala: bem, a primeira é que você tem um fator de cura um pouco maior que o normal. Ah, entendi, mas e minha segunda individualidade? A sua segunda individualidade é a de fazer clones idênticos a você, mas acho que no seu caso, você pode apenas ter um clone, já que os exames não descreveram quanto clones você pode fazer. Izuku fica cabisbaixo e fala: entendo, falou um pouco triste. O doutor então fala: garoto, não quero te dar falsas esperanças, mas recomendo que desista do caminho de ser herói, falou o doutor. Izuku fica com o rosto sério e olha no fundo dos olhos do doutor e fala: isso não importa, mesmo que eu seja fraco, mesmo que eu tenha individualidades fracas, eu vou me tornar um herói. Então, doutor, me diga o que eu posso fazer. Falou determinado. O doutor pensa um pouco, olha para Inko, e depois para o garoto e fala: bem, já que você insiste tanto, ele então começa a escrever e depois fala, após entregar a folha para Inko: te passei algumas instruções de exercícios, lugares e também de como usar a habilidade de clonagem, e também recomendo que ele aprenda alguma arte marcial ou estilo de luta, pois conhecendo as crianças de hoje em dia, ele vai sofrer bullying, então é bom que ele saiba se defender. Inko então assente, muito agradecido, e ambos se despedem do doutor. E então, vendo seu filho um pouco triste, ela fala: meu filho, não importa se suas individualidades são fracas ou não, você ainda poderá ser um herói, e, principalmente, acima de tudo, você sempre será o meu filho querido. No outro dia, Izuku foi se encontrar na escola com seu melhor amigo, Katsuki Bakugou, onde Izuku apelidou de Kashan, e então Bakugou pergunta: ei Izuku, já descobriu qual é sua individualidade? De qualquer forma, sei que não é melhor que a minha. Falou curioso. Então Izuku dá explicação de suas individualidades, fazendo até uma demonstração de sua habilidade de clonagem, criando uma cópia exata dele, que olha para o original e fala: olá mestre, quais são suas ordens? Izuku então fala: não é nada demais, pode se desfazer. Clone. Entendido. Então ele se desfaz em fumaça. Izuku se vira para seu amigo e fala: e então Kashan, o que você achou? Falou com um brilho nos olhos. Bakugou começa a gargalhar e fala: nossa, você deve ser muito sortudo e azarado ao mesmo tempo, para ter duas individualidades e ambas serem inúteis. Kkkk. Você não vai servir nem como suporte para os heróis, acho que seu nome deveria ser Deku, que significa inútil, falou debochando de seu amigo. E então, a partir daquele dia, Izuku Midoriya seria alvo constante do bullying de Bakugou e de outros de sua turma, mas mesmo com tudo isso, ele lembrou da sua promessa com sua mãe, e sempre ignorou as humilhações e os olhares de desprezo de seus colegas. Após o término das aulas, Izuku foi para casa, onde sua mãe, que estava preparando comida, alegremente pergunta: e então, querido, como foi o seu dia? Izuku, em um tom neutro, fala: exatamente como o doutor falou que seria. Inko, que estava de costas, se vira, vendo seu filho com um olhar vazio, e ela fala: meu filho, quem foi que te fez mal? Eu fazerei ele em 1000 pedaços. Falou enquanto tinha chamas nos olhos. Izuku então balança a cabeça em negação e fala: não, mãe, isso não é algo que um herói deseje. A vingança não leva a nada. Porém, ele então determinado fala: porém, isso não vai me impedir de me tornar o maior herói de todos. Inko fica emocionada e abraça seu filho e fala, chorando:
Claro que vai, meu pequeno herói. Ó, depois de comer, vamos em alguns lugares que o doutor recomendou, ok? Izuku assente com um sorriso parecido com o do All Might. Após isso, Izuku passou em vários tipos de academias de artes marciais, para aprender os mais diversos estilos de luta, e para surpresa de todos, ele era extremamente bom nisso, tanto que em pouco tempo superava seus mestres. Porém ele não parou por aí, ele também decidiu fortalecer seu corpo e suas individualidades, descobrindo alguma coisa sobre elas. Anotações de Izuku. Dia 1 após o começo do treinamento. Embora lutar artes marciais com minha regeneração me permita me recuperar mais rápido do cansaço e das dores, ainda assim é bem difícil para mim. Acho que terei que treinar um pouco o meu corpo, para não acabar me quebrando todo. Acho que vou deixar meu clone fazendo exercícios físicos, assim será mais prático. Dia 5. Descobri algo interessante sobre minha regeneração. Além de poder me curar mais rápido, ela parece também fortalecer o meu corpo, tanto que eu repeti as mesmas atividades de ontem, e não me sinto tão cansado. Além disso, parece que minha regeneração também parece ter se fortalecido levemente. O clone parece que possui a mesma inteligência e memórias que eu, ele é senciente, porém, obedece meus comandos à risca. Uma outra dúvida é se eu recebi algum efeito colateral após o clone sofrer machucados e se desfazer. E surpreendentemente não aconteceu nada. Na verdade ocorreu do clone transmitir um pouco dos músculos que ele adquiriu durante os exercícios físicos, ou seja, eu tenho apenas os benefícios, embora sejam quase nulos por agora. Dia 8. Descobri uma forma de melhorar a eficiência do clone. Se eu deixar o meu clone dormindo, e depois eu desfazer ele, eu consigo recuperar minhas energias quase que instantaneamente. Isso vai ser bom, para o caso eu queira fazer o contrário, enquanto eu durmo o clone estuda ou faz exercícios. As aulas de Jiu-Jitsu andam muito boas, eu me surpreendei, pois não sabia que era tão bom nisso. O mestre falou que se eu continuasse desse jeito eu logo me tornaria um faixa preta. Dia 40. Atualmente, estou curioso com as possibilidades das minhas individualidades. Eu acidentalmente acabei cortando a minha mão com a faca, e por incrível que pareça, eu acabei não me machucando. Acredito que meu corpo esteja ficando muito resistente. Eu também levei uma pequena explosão do Bakugou nas costas, mas isso quase não doeu, e depois disso deu uma surra nele com estilo boxe. Eu, atualmente, estou tentando criar 2 clones, mas ainda não consegui isso embora não saiba ao certo se isso é possível. Minha mãe ficou impressionada com o meu físico atual. Claro, eu não tinha uma individualidade que fazia meus músculos crescerem, mas ainda assim era notável pequenos músculos surgindo, o que era fruto do constante treinamento meu e do clone. Dia 119. Eu estava brincando sozinho, como de costume, mas algo incrível aconteceu. Enquanto eu assistia a luta entre um herói e um vilão, um pedaço de carro iria acertar uma criança. Eu então corri a toda a velocidade e a peguei, e para minha surpresa, saltei quase 2 vezes minha altura junto da criança. Eu acho que meu corpo está evoluindo conforme eu fico mais forte. Tenho certeza que, um dia, serei tão forte como o All Might. Dia 273. Eu consegui criar 2 clones. O que facilitou ainda mais as coisas. Eu poderia ficar dormindo tranquilamente ou ficar jogando, ou fazer exercícios, enquanto um clone estudava e o outro fazia exercícios. E ao que parece, eu consigo dar comandos mentais a eles a cerca de 4 metros de distâncias. Não sei se posso aumentar essa distância. Eu também ordenei que os clones criassem outros clones, mas, infelizmente não deu certo, não como se eu já não esperasse isso. Dia 364. Um ano já se passou. Eu acho que acabei ficando bem forte. Por que exatamente? Bem, com apenas 6 anos, eu já consegui quebrar 10 tábuas de madeira, e derrotei alguns mestres da região. Isso fez com que meus colegas começassem a ter medo de mim. O Kashan não gostou nada disso, e tentou me atacar, mas eu o derrotei com apenas um soco certeiro no estômago. Acho que a partir daqui vou anotar anualmente, senão meu caderno vai ficar cheio rapidinho. 5 anos. Bem, como eu posso dizer, eu acidentalmente quebrei o asfalto da rua.
Isso aconteceu quando eu estava correndo atrasado para a aula, acabei pisando com tanta força na rua que fiz uma pequena marca nele. Parece que também meus sentidos ficaram muito melhores, pois eu consegui desviar de um ataque de raiva do Bakugou, enquanto estava cochilando no recreio. Cara, isso tá ficando um saco já. O ego dele se sente ofendido por eu estar ficando cada vez mais forte. Ah, é mesmo, quase esqueci, eu acabei ficando conhecido como a criança demônio dos punhos, porque eu derrotei todos os mestres de artes marciais das redondezas, o que novamente chamou muita atenção. E com isso as pessoas queriam ser meus amigos, mas eu recusei todos, pois sabia que eram aproveitadores. 10 anos. Eu consegui criar 3 clones. Sei que vai parecer repetitivo e tals, mas é muito útil ter os clones. Agora eu deixei um deles para trabalhar, já que eu pretendo acumular dinheiro para ajudar a mãe, que aliás, está muito feliz e orgulhosa de eu estar forte. Eu também vou guardar um pouco do dinheiro para uma coisa no futuro. Tenho pensado muito nisso. Dias atuais. Ponto de vista do Izuku. Hoje será o segundo mês do terceiro ano. Eu estava saindo de casa normalmente, até que um homem com uma forma gigante estava fugindo enquanto era perseguido por heróis, causando destruição na cidade, enquanto vários heróis protegiam a população dos destroços. E, nesse meio, estava eu, que estava olhando tudo aquilo enquanto anotava individualidades de super força e manipulação de água. Um vilão que pode mudar de tamanho, pode ser bem problemático de se lidar. Até que surge um herói como uma armadura de madeira. Assim o herói e o vilão lutam, mas quando o herói iria prender com suas raízes no vilão, uma outra heroína surge, dando uma voadora no vilão, enquanto o mesmo destruía alguns prédios, enquanto caía desmaiado. Izuku então pensa: isso foi idiota, ela poderia ter poupado destruir prédios caso ela esperasse o camu de madeira prender o vilão. Ela pode até ter uma boa individualidade de gigantificação, mas se usar dessa forma, vai causar só estragos desnecessários, falou o Cabelos Verdes enquanto anotava com um rosto de desaprovação, enquanto via centenas de pessoas fotografando e aplaudindo a mulher, enquanto Izuku fala: que decepção. Então todos olham para ele, e ele fala sério: olhem a destruição que ela causou. Se ela tivesse deixado o camu de madeira prender o vilão, os danos seriam significativamente menores. O camu de madeira que é o verdadeiro herói, pois, acima de tudo ele queria evitar danos, falou o Cabelos Verde em alto e bom tom, deixando o camu pensando: esse garoto, ele entendeu meu plano tão rápido? Deixando ele impressionado. Um murmúrio começa a surgir, e então Izuku, enquanto dava de costa e saia dela, fala: Mount Lady, espero que você não cause mais destruição desnecessária, porque senão vai causar vítimas ou até cadáveres, falou saindo de lá, enquanto a heroína o encarava ao longe com certa vergonha. Izuku, enquanto esperava o sinal, pensa: embora eu não seja um herói tecnicamente, eu ainda assim consigo fazer atos heróicos melhor do que muitos deles. Ele então olha um noticiário que dizia: o vigilante misterioso ajudou a resgatar mais 2 pessoas de um incêndio, salvou várias pessoas de sequestros e ainda parou um assalto a uma loja, tudo em apenas uma noite. Mas ainda fica a pergunta: quem é esse vigilante misterioso, e quais são seus objetivos? Izuku dá um sorriso e fala: bem, logo logo eu poderei ser um herói de verdade. Então ele vai à sua escola, onde o professor fala: bem, agora que vocês estão no terceiro ano, devem pensar seriamente o que farão no futuro. Ele então pega um monte de folha de papel e fala: vou pegar os folhetos para seus planos para o futuro. Ele então dá risada e fala jogando as folhas no ar: vamos deixar de baboseira, vocês querem ser heróis, certo? Todos com exceção de 2, começam a mostrar suas individualidades e então um aluno fala, enquanto tinha os pés na mesa: professor, não me compare a esses figurantes, eu nunca estarei no nível deles. Quem falou isso foi Katsuki Bakugou, enquanto tinha uma voz de superioridade, enquanto os outros alunos com exceção de Midoriya ficaram irritados com esse comentário. O professor então fala: se me lembro bem, você quer entrar na academia Inoue, certo, Bakugou? Todos ficam surpresos com isso e eles falam: ele tá falando daquela escola nacional. Aquela que é a melhor do mundo. Aquela que tem uma taxa de admissão extremamente baixa.
Esses eram alguns dos comentários que se tinham na turma. Então Bakugou fica de pé na sua mesa e fala: é por isso que vocês são figurantes. Eu gabaritei o exame simulado, e eu sou o único e maior candidato a entrar na UA. Eu obviamente vou entrar lá e depois vou me tornar um herói que vai superar o All Might, falou com seu tom de orgulho e superioridade. O professor então fala: é mesmo, o Midoriya também quer entrar na UA. Bakugou fica em choque, e então todos olham para Izuku, que estava com um olhar calmo e fala: sim, está correto professor, assentiu Izuku com um sorriso calmo. Ele então vê de relance Bakugou dando um salto na sua direção, enquanto carregava uma explosão. Então Izuku pega rapidamente sua mochila e salta para trás, desviando de uma explosão que o Bakugou soltou, e o Midoriya fala: já esqueceu, Kachan, que não se pode usar individualidades dentro da sala? Falou Midoriya enquanto olhava despreocupado para Bakugou, que estava com um rosto de raiva enquanto fala: seu beco de merda. Como ousa entrar na UA? Izuku dá de ombros e fala: não é como se uma bomba descontrolada como você fosse me impedir de qualquer forma, falou com deboche. Bakugou fala irritado: ora, seu. O professor grita então o sério: Bakugou, se você não voltar à sua cadeira eu irei ligar para sua mãe, falou sério. Bakugou cerra os punhos e fala grupo. Após a aula acabar, Izuku guardava suas coisas. Ele sente a aproximação de Bakugou e fala: ora, parece que o Birribinha voltou com os amigos deles, falou colocando a mochila nas costas, enquanto estava observando Bakugou e seus dois companheiros. Então Bakugou fala: sabe Deku, eu não te entendo, por que continua insistindo em ser um herói, sendo que você é um fracassado? Falou com sorriso zombeteiro, enquanto seus amigos riam. Izuku só abre a janela e fala: não tô a fim de perder tempo com você hoje, Kachan. Então falou. Disse dando um salto. Todos ficam assustados, pois eles estavam no segundo andar, e ao verem a janela de onde Midoriya saltou, se via o Cabelos Verdes, que estava andando tranquilamente. Após criar duas pegadas no chão, Bakugou então soca uma mesa e fala: maldito, você me paga, seu beco de merda, falou grunhindo em raiva. Izuku então estava indo para casa, passando por baixo de uma ponte, em um túnel, até que ele desvia por reflexo de um tentáculo lamacento verde que fala: como você desviou do meu ataque? Izuku então fala: foi tudo graças à senhora Duna. Duna? Mas quem é Duna? Aquele que te dá uma surra. Falou batendo as duas palmas com força, criando uma onda de choque que faz o vilão Gosma se chocar contra a parede do túnel. O vilão então fala: seu pirralho de merda. Izuku então pensa: o corpo dele é líquido, ataques diretos não terão muito efeito. Então, Izuku cerra os punhos e fala enquanto desferia um soco com toda a sua força: tome isso, vilão. Assim, com a força do soco, é criado uma forte pressão de ar, fazendo com que a gosma se fizesse em pedaços enquanto era nocauteada. Izuku então olha seu punho e fala: eu, com minhas mãos, farei justiça nesse mundo. Foi você que fez isso? Falou um homem muito musculoso, com duas franjas de cabelos levantadas de seus cabelos loiros, enquanto tinha um sorriso destemido e surpreso no rosto. Izuku se vira para a voz, vendo que era seu herói favorito e ídolo, All Might. Izuku claramente surpreso fala: se senhor All Might! Exclamou surpreso, o mesmo dá uma gargalhada e fala: sim, sou eu. Eu estava atrás desse vilão já faz um tempo, então agradeço por o ter derrotado. All Might em seus pensamentos: esse garoto já tão jovem conseguiu derrotar aquele vilão. Talvez ele seja um bom candidato a ser o portador do meu poder. Então Izuku assente e assim o All Might prende o vilão Gosma em uma garrafa de refrigerante e então fala: mais uma vez, muito obrigado meu jovem por me ajudar. Izuku não perde tempo e fala: espera senhor All Might, eu gostaria que o senhor autografasse o meu caderno. O mesmo dá um sorriso e fala: mas é claro meu jovem. Então ele pega uma caneta e autógrafa o caderno do Cabelos Verdes, que dá um salto tão alto de alegria, que faz o All Might ter uma gota na cabeça enquanto pensa: tomara que ele não se machuque na queda. Izuku após pousar fala: muito obrigado, agora vou indo, até.
Disse correndo em uma alta velocidade, deixando All Might surpreso, mas ele então fala, tossindo um pouco de sangue. Shit. Tenho que entregar esse vilão para as autoridades. Ele então coloca a garrafa no bolso e salta. Porém, sem perceber, ele acaba deixando a garrafa cair. Salto de tempo de alguns minutos. Izuku estava dando ordens mentais para que seus clones voltassem para casa, e então ele escuta uma explosão, e vai correndo até o local, aonde vê vários heróis tentando lidar com aquele vilão gosma que Midori havia encontrado antes, e ele então pensa, o All Might deve ter deixado a garrafa cair enquanto estava saltando e não percebeu. Ele então presta melhor atenção no vilão, e vê que ele estava tentando controlar o Bakugou. Izuku então fala, já que nenhum dos heróis quer avançar, eu irei. Então Izuku desfaz os 3 clones, e depois ele fala, vamos nessa. Então o Midoriya passa pelos heróis, enquanto um deles fala, seu idiota, saia daí, você quer morrer? Volte. Falou um dos heróis. Midoriya ainda avançando fala, eu não tenho medo de arriscar minha vida se for para salvar alguém. Falou avançando sem parar, até que ele ficou frente a frente ao vilão que fala, você, seu pirralho maldito, você vai me pagar pelo que fez comigo. Falou atacando com um de seus tentáculos, mas Midoriya se desvia, saltando em uma parede e então ele fala, aguenta aí Bakugou, já vou te tirar daí. O monstro dá risadas e fala, ha 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 ha, você e que exército vai me impedir de dominar o corpo desse moleque? Izuku dá um sorriso e fala, esse exército. Falou fazendo 3 nuvens de fumaça surgir, aparecendo 3 cópias do Cabelos Verdes, e então ele fala mentalmente, número 1, foque em salvar o Bakugou, número 2, apague as chamas, número 3, me ajuda a esmagar esse vagabundo. Clones. Sim. Então como foi ordenado cada um fez sua função, mostrando grande eficiência e coordenação. Então Izuku segura no braço do número 1, assim o lançando como uma bala, assim retirando o Bakugou do vilão e o entregando aos heróis pelo caminho limpo das chamas pelo número 2, e então Midoriya junto de seu clone falam ao mesmo tempo. Tome isso. Assim dando um soco duplo e poderoso, que afasta o vilão que fala, moleque maldito, você me paga. Ele tenta fugir, mas o número 1 e 2 dão um chute nele, fazendo ele cair no chão, e como medida desesperada ele usa todos os seus tentáculos para atacar Izuku e os clones, mas todos desviam, e um ao lado do outro, colocam o braço direito para trás e todos falam, Izuku / clones. Série dos punhos mortais. Socos tempestade. Assim todos socam ao mesmo tempo, criando uma onda de vento tão forte que criou um redemoinho, fazendo o vilão ser explodido, e após alguns segundos começa a chover, e então Midoriya e seus clones dão um suspiro. Então Izuku fala, muito obrigado a todos, por terem tentado ajudar o Bakugou, e obrigado a Mount Ledin, por proteger os civis da ventania. Então os clones se desfazem e o Cabelos Verdes fica à frente dos heróis e estende a mão enquanto acena em positivo e fala, vocês fizeram um trabalho excepcional, parabéns a todos. Ele então passa por todos, com um sorriso gentil no rosto, enquanto todos o encaravam espantados com tamanha facilidade que ele havia lidado com a situação. Um dos heróis então fala, garoto, você tem noção do perigo que se pôs? Ele então vendo que repórteres começaram a aparecer e que as pessoas estavam gravando fala, eu, que quero me tornar um herói, não posso me dar ao luxo de descansar, ter medo ou de ignorar uma pessoa precisando de ajuda. E enquanto as nuvens se dispersavam e um raio de sol iluminava ele fala, como futuro herói, eu serei aquele que será igual ao All Might, e serei aquele que será o símbolo da justiça. Falou se agachando e correndo em alta velocidade. Após correr um pouco, Izuku desacelera e fala, é mesmo, tenho que comprar lamen que a mamãe pediu. Salto de tempo de alguns minutos. Izuku estava indo para casa enquanto pensa, espero ter causado uma boa primeira... Izuku estava indo para casa enquanto pensa, espero ter causado uma boa primeira impressão, falou coçando a cabeça. Ei, Deku, seu merda. Izuku se vira vendo ser Bakugou, que estava um pouco irritado, mas também estava sem jeito e fala, eu não precisava de sua ajuda, eu poderia fazer tudo sozinho, seu nerd.
Falou se virando enquanto resmungava qualquer coisa, enquanto Midoriya pensa com um sorriso. Essa é nova, o Bakugou agradecer kkkk. Então Izuku continua a andar até que de repente um homem magro aparece com cabelos loiros e bagunçados e Izuku olha para ele e pergunta: Olá senhor, precisa de algo? O homem se vira para o cabelos verdes enquanto fala: Sou eu, o grandioso All Might, falou ficando exatamente igual a All Might, deixando o garoto em um misto de surpresa e dúvida. Izuku pergunta: Você é mesmo o All Might? E então o homem se destransforma e fica tossindo comicamente sangue, deixando Midoriya um pouco preocupado com o homem. All Might limpa a boca e fala: Sou eu mesmo. Agora você deve estar se perguntando o porquê de eu estar assim, certo? Izuku assente. E então All Might conta sobre a luta que teve contra um vilão muito poderoso, sobre suas cirurgias e sobre seu poder. O Oni Foral, o poder que é transmitido de pessoa em pessoa, que cristaliza a esperança e a justiça, que é passado como uma tocha a cada geração. Após ouvir tudo isso, o All Might fala: Você, Izuku Midoriya, aceitaria o meu poder? Izuku então fala: Eu não sei se sou digno, falou um pouco cabisbaixo. All Might então fala: Mas é claro que você é digno, você pulou para salvar uma pessoa inocente sem pensar duas vezes, mostrou um trabalho impecável e ainda tem um forte senso de justiça e uma chama inapagável de determinação. Ao meu ver, você é a pessoa perfeita para herdar meu poder, falou com a certeza que tocou na fibra mais profunda de Midoriya, fazendo o mesmo ter pequenas lágrimas de felicidade enquanto falava. Obrigado, obrigado, obrigado All Might. Falou Izuku transbordando de alegria, por finalmente alguém, além da sua mãe, ver além de sua individualidade. All Might ri e fala: Muito bem, daqui a 2 dias, me encontre nesse endereço, nesse horário, falou se despedindo deixando uma folha com ele. Izuku assente e fala: Eu prometo, não vou te decepcionar. All Might se vira e fala: Sei que não vai, jovem. Parque Municipal da Gorda, manhã. Via-se um garoto e um homem em uma praia lotada de lixo, e então vemos se tratar de All Might que fala: Então jovem Midoriya, gostaria que explicasse sua individualidade. Izuku assente e começa a explicar tudo o que sabia sobre sua individualidade, e até mesmo falou os seus treinamentos anteriores, onde até retirou sua camisa, demonstrando já ter um corpo muito musculoso para alguém de sua idade. Onde All Might pensa um pouco e fala: Bem, jovem Midoriya, se você tem tais capacidades, creio que não haverá problemas em você treinar ainda mais pesado que antes, certo? Não vejo problema algum. Certo, então, chame todos os seus clones. Izuku assente e então All Might pega alguns pesos e fala: Coloque esses pesos em você e em seus clones, e depois disso, ordene eles fazerem essa lista de exercícios, e você vai limpar a sujeira da praia. Izuku assente e dá as mesmas ordens, e depois começa a limpar a praia, enquanto pensava: O que tem nesses pesos? É chumbo maciço. Então Izuku pergunta, enquanto arrastava uma geladeira com o All Might na sua forma bombada em cima: Senhor, All Might, por que eu preciso fazer esses exercícios e limpar a praia? Falou fazendo bastante esforço. All Might então fala, um pouco surpreso por seu sucessor conseguir arrastar ele a geladeira com certa facilidade, ainda mais com quase 200 quilos de pesos em seus membros. Bem, jovem Midoriya, o Oni Foral é uma individualidade de força física extrema, que combina a força cultivada de muitas pessoas em apenas uma. Então é necessário ter um físico excepcional para usar seu poder em sua totalidade. Em um corpo sem preparo, uma pessoa acabaria tendo seus membros estourados e seu corpo explodiria com tanto poder, explicou sério. Entendo, se esse é o caso, devo me esforçar 3 vezes mais para não acabar me quebrando todo, falou puxando com ainda mais força, fazendo All Might rir e falar: Isso mesmo, jovem Midoriya, kkkk. E bem, falando sobre o lixo, eu pesquisei bastante sobre esse lugar, e vi que essa parte da costa tem permanecido nesse estado, por vários anos, sem qualquer alteração, e por isso, quero te mostrar um dos princípios de ser um herói. Qual é? Falou Izuku pegando mais sucatas.
Bem, hoje em dia muitos heróis buscam fama por derrotar vilões, mas esquecem que ser herói é também fazer trabalhos voluntários, e é por isso que vamos voltar às raízes, falou enquanto amassava um micro-ondas. Izuku assente e então All Might pergunta: Jovem Midoriya, você pretende entrar na UA, certo? Izuku assente e levantando um fogão fala: Sim, pretendo seguir o mesmo caminho do senhor, falou colocando o fogão em um lugar. All Might dá uma risada e fala: Parece que você realmente é um fã sem cura. Bem, creio que com suas habilidades, acho que você poderia passar sem minha ajuda com um pouco de dificuldade. Mas, ainda assim, admito que você me surpreendeu com suas habilidades quando combateu aquele vilão. Por acaso, você pratica alguma coisa como parkour? Midoriya então dá um suspiro e fala: Bem, na verdade, falou enquanto suava frio tentando se explicar. É o que? Gritou All Might surpreso, e ele então fala: Então era você o vigilante misterioso, que eu, e os outros heróis estavam caçando? Falou incrédulo. Izuku assente envergonhado, e All Might então fala: Bem, não vou dizer que o que você fez foi correto. Utilizar suas individualidades, sem a licença de herói, é errado. Izuku abaixa a cabeça e fala: Eu sei, vou entender se não me quiser mais como seu sucessor, falou triste. All Might coloca a mão no ombro de Midoriya e fala: Embora o que você fez foi algo ilegal, ainda devo reconhecer que você ajudou muito a cidade. Então digamos que você não fez por mal, mas, de agora em diante, deve me prometer que agirá com cuidado quando estiver como vigilante, entendido? Izuku assente e fala: Sim, senhor. E assim o treinamento de Izuku havia começado. Ele fazia treinos cada vez mais intensos, e com os aconselhamentos de All Might, ele rapidamente se tornou muito forte, e em menos de 8 meses, ele conseguiu, sozinho, limpar a praia, deixando All Might muito orgulhoso e fala: Incrível, você conseguiu terminar muito mais rápido que eu esperava, estou muito surpreso com sua dedicação. Izuku então grita: Eu consegui! Falou enquanto estava com suor por todo o seu corpo, enquanto mostrava seu corpo ainda mais definido e musculoso, tendo crescido um pouco. E assim All Might observa a praia, vendo que estava completamente limpa e fala: A determinação desse garoto está além da compreensão, oh my god! Falou se transformando na sua forma musculosa. Ele então vê os cabelos verdes balançando, prestes a desmaiar devido à exaustão extrema, porém All Might o segura e fala: Parabéns, jovem Midoriya, agora você pode descansar um pouco, falou orgulhoso de seu sucessor, e, acima de tudo, um discípulo. Após descansar por alguns minutos, Izuku abre os olhos e vê All Might e fala: Ah, senhor All Might, desculpa ter desmaiado, eu vou voltar a tirar o lixo. Falou se levantando. All Might então fala: Calma, jovem, você já pode relaxar um pouco, falou All Might com seu sorriso e ele fala: Veja só, os frutos de seu esforço, falou apontando para a praia, onde se via a areia reluzindo ao nascer do sol. Izuku então fala: Eu consegui, mesmo? Falou ainda incrédulo. All Might assente e fala: Sim, e por isso que queria mostrar isso. Falou pegando uma foto, mostrando Izuku e ele fala: Essa foto é de 8 meses atrás, e veja como você está hoje, falou apontando para o corpo de Izuku, e ele fala orgulhoso: Você tem o corpo mais que digno de herdar o meu poder, você é o melhor receptáculo que eu poderia escolher, falou dando uma risada de satisfação. Izuku então arregala os olhos, com as palavras do seu ídolo e fala: Eu te agradeço do fundo do coração All Might, por confiar em mim, falou com um sorriso, enquanto mostrava um soquinho. Onde o All Might corresponde. E então All Might e Izuku ficam de pé, e o herói fala: Bem, faltam 2 meses até as inscrições para a UA, então, ele disse, pegando e arrancando um fio de cabelo. Você, Izuku Midoriya, demonstrou ser excepcional em todos os aspectos, agora eu, All Might, te concedo o poder do Oni for All. Izuku assente e o All Might fala: Agora engula o cabelo. Izuku fica com uma poker face e fala: Pera, o quê? All Might então explica como ocorre o processo de sucessão, e assim, mesmo com um pouco de nojo, Izuku engole o cabelo do All Might. Zygarde Tempest.
Se fosse não teria essa frescura kkkk. Após comer o cabelo ele olha para seu corpo e fala: ué, não aconteceu nada. Não me sinto diferente, falou olhando para si mesmo. Paciência jovem Midoriya, seu poder não vai se manifestar de imediato, até porque o estômago tem que digerir o cabelo primeiro, daqui a 2 ou 3 horas você sentirá a diferença, enquanto isso, você pode aproveitar seu tempo livre, vou ficar aqui esperando, quando você despertar o Oni for All, venha aqui. Falou pegando uma cadeira e se sentando, enquanto voltava à sua forma magrela. Izuku assente e fala, enquanto ficava em posição de corrida. Certo, então até depois, falou correndo muito rápido, enquanto a All Might observava com um sorriso e fala: esse garoto, tenho certeza que ele poderá me superar, e talvez acabar de vez com aquele cara. Falou tendo um flash da memória onde ele lutava com uma pessoa, e onde levou suas feridas. Após algumas horas correndo pela cidade muito animado, Izuku chega à sua casa, fecha seus olhos e descansa, tendo um sono profundo. Após acordar Izuku se levanta, se estica e vê seu celular, vendo que havia se passado 7 horas, fazendo ele rapidamente trocar de roupa e ir correndo até a praia. Enquanto corria, ele sentia uma onda de energia percorrer seu corpo, e quando menos percebeu, ele estava correndo tão rápido que passou por 20 quilômetros da praia. Ele então fala: mas o que aconteceu? Então esse é o poder do Oni for All? Sinto um poder incrível por todo o meu corpo, mas não devo exagerar, sinto como se meus músculos fossem explodir. Então vou falar o All Might, falou se agachando e saltando por cima de um prédio, enquanto corria e continuava saltando de prédio em prédio, até chegar na praia. Onde ocorre uma cena cômica do All Might na sua forma magrela estar empoeirado, Izuku então fala: desculpa senhor All Might, eu acabei dormindo demais, falou coçando a cabeça envergonhado. All Might então fica musculoso e fala: bem, isso não importa, então me diga, jovem Midoriya, já despertou o Oni for All? Izuku assente e assim ele carrega o Oni for All no punho, e depois ele dá um soco, fazendo com que uma parte da água na praia recuasse devido à força do soco. Izuku segura o braço e fala com muita dor. Parece que ele ainda dói muito, mesmo com todo o treinamento. Sorte eu tenho minha regeneração. E então ele fala surpreso: peraí, o meu braço já parou de doer. Quando foi que a minha regeneração ficou tão rápida? Falou surpreso. All Might então fala: além de aumentar drasticamente sua força física, o Oni for All também aumenta o poder de suas individualidades já existentes, explicou. Espera, isso significa que... Izuku então invoca seus clones, vendo que agora haviam 4 clones, e então Izuku fala: pensei que 3 clones eram meu limite, eu finalmente consegui criar o 4º clone, falou dando saltos de comemoração. Time skip de 2 meses. Após despertar, All Might ensinou tudo o que sabia sobre o Oni for All, mostrando suas técnicas e também, para sua surpresa, os clones também podiam utilizar o Oni for All, fazendo All Might rir ao ver como seu sucessor poderia se tornar tão poderoso. Giorno Teorias. Oh meu caro, você não faz ideia kkkk. Então Izuku estava na entrada da Iway, então ele fala mentalmente: agora, vou usar tudo que tenho, falou apertando o punho. Ei Deku, sai da minha frente, falou Bakugou. Izuku nem se importou e continuou andando. Ele então olha para uma garota de cabelos castanhos curtos, que parecia um pouco perdida. Ele então se aproxima dela e ele pergunta: por acaso você está perdida? Perguntou educadamente. A garota enquanto se vira fala: sim, eu estou tutou. Ela gaguejou enquanto olhava os cabelos verdes, pois ao ver seu corpo sabia que era muito bonito e musculoso, mesmo que suas roupas escondiam um pouco isso, ficando visivelmente vermelha. E então Midoriya fala, um pouco confuso com a reação da garota: você está bem? Se quiser posso chamar alguém para te ajudar. Não é necessário, falou a mesma tentando se acalmar. Izuku então assente e fala: bem, quer me acompanhar até a sala de orientação de exame? Ela assente um pouco corada e ambos vão até o local, enquanto conversavam. Quando chegaram na entrada, ambos se separam, indo para seus respectivos assentos.
E para seu azar, Izuku teve que sentar ao lado de Bakugou, e então um herói profissional, o presente Mickey, começa a apresentar como funcionaria o teste após uma tentativa falha de animar as pessoas. Bem, já que todos estão tão animados, vou falar como funciona o sistema de pontuação. Existem 3 robôs com que vocês precisam se preocupar. Eles são, respectivamente, robôs de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Falou apresentando as imagens dos robôs em sequência, porém o herói é interrompido por um cara que usava óculos que fala: Senhor, creio que vocês da UA cometeram um grave erro. Aqui no papel diz ter 4 robôs, e vocês só mostraram 3. Por acaso vocês se esqueceram de mostrar uma coisa tão básica? E além disso, aquele cara está atrapalhando a explicação, falou ele apontando para Izuku, que fala: Olha, eu estou fazendo planejamentos em silêncio. O único que está atrapalhando a explicação é você, então peço que tenha compreensão e assista. Falou calmamente. O presente Mickey então fala: Bem, continuando, existe o 4º robô, mas ele não dá pontos, e serve mais como um obstáculo, então o recomendado é só o ignorar. Agora, faremos a separação por blocos. Time skip de alguns minutos. Após serem separados em blocos, Izuku vai até um dos blocos, que era uma mini cidade, e ele vê a garota que parecia estar se preparando. Ele iria falar com ela, mas o cara que falou dele no aconselhamento aparece e fala: Sinto muito por ter te causado problema. Eu estava um pouco tenso. Fala o cara certinho com óculos. Izuku assente tentando se livrar do cara, mas então o presente Mickey fala: O exame começou, vão. Izuku já então fica em posição de velocista e dispara, deixando o homem de óculos e todos os outros surpresos, pois tudo que viam era um borrão, acompanhado de raios verdes. Bakugou, que estava lá, então grita: Seu beco maldito, como ousa ficar na minha frente? Então Bakugou usa suas explosões para ficar à frente dos demais competidores. E então Izuku começa a destroçar todos os robôs que ele encontrava pelo caminho, e para garantir uma boa pontuação, ele cria 4 clones e fala para todos: Vocês destruam o máximo de robôs possível, e caso alguém precise de ajuda, priorizem salvá-los. Eles assentem e se separam. Os examinadores se surpreendem por haver tantas pessoas habilidosas nesse ano, principalmente um garoto de cabelos verdes, que junto de seus clones, estavam fazendo um rastro de destruição contra os robôs, e quase não dando prejuízo às construções, estava ajudando muitos outros examinados, e o melhor de tudo é que ele se mantinha calmo e com um sorriso confiante, deixando os mesmos surpresos, pois parecia que ele já fazia aquilo com muita naturalidade. E então um dos examinadores fala: Parece que tem jovens promissores esse ano. Sim, mas agora vamos fazer o teste real, falou o outro, apertando um grande botão vermelho. Com isso, um grande tremor é sentido naquela simulação de cidade, e quando olha, vê que se tratava de um robô gigante, que valia 0 pontos. Todos então começavam a fugir. Izuku iria fazer o mesmo, se não ouvisse o som de alguém pedindo ajuda, e se virando, ele viu, em meio aos escombros, a garota com quem ele conversou. Ela estava com a perna presa, e não iria conseguir escapar a tempo, e se ele não usasse tudo o que tinha, não chegaria a tempo. Enquanto tinha esses pensamentos, algo dentro de Izuku começa a queimar, como uma chama tão forte que deu uma força de vontade incrível, fazendo os olhos do albino terem um forte brilho esverdeado, e como um lampejo ele salta e a garota quebra os escombros e a retira de lá, pouco antes de o robô esmagá-la. Izuku então chama um clone, que rapidamente vem e dá ordem de levar ela para uma zona segura. Após isso, Izuku se vira para o robô de 0 ponto e fala: Mesmo que você não me dê pontos, não posso simplesmente ignorar você. Então, Izuku então salta na direção daquele robô gigante, carregando 100% do Oni Foraú no braço direito, e ele fala: Smash aí! Assim ele dá um soco com tanta força que o robô voa para longe. Enquanto explodia, Izuku então fala: Merda, não consigo usar todo o poder de uma só vez. O meu corpo não aguenta. Ele então vê que estava caindo e pensa: Minhas pernas estão quase quebrando devido aos saltos. Elas não se regeneraram ainda. Eu tenho apenas o meu braço direito. Espera, é claro.
Izuku então dá algumas ordens aos clones, e então 2 clones aparecem, então um segura o braço do outro, e usando uma grande velocidade de rotação, o número 1 arremessa o número 2 em direção a Izuku, o agarrando e com isso ele começa a descer saltando de prédio em prédio, e usando o Oni-Fora-U para suportar o pouso final. O número 2 então coloca os cabelos verdes no chão, e depois Izuku levanta o braço intacto, ou encarando onde o mesmo pensa. Parece que ainda tenho que treinar muito para ser igual ao All Might, falou dando um suspiro. Ele então vendo que suas pernas já estavam parcialmente curadas, ele então se levanta com um pouco de dor, e tendo o apoio do número 2, Izuku pouco a pouco, passo a passo ele andava, até que o presente Mika anuncia. O tempo do exame acabou. Assim uma sirene é ouvida por toda a mini cidade. Então todos veem Izuku e o parabenizam por sua demonstração de poder, e então uma senhora de idade, que se aproximava e dava doces aos participantes. Izuku, como exímio fã de heróis que era, já soube que se tratava da heroína de suporte. Recoverigando, ela vê Izuku que estava machucado e fala: "Olá garotinho, precisa que eu cure seus machucados?" Izuku nega e fala: "Muito obrigado, Recoverigando, mas não será necessário, eu já estou me curando", falou mostrando o braço quebrado se regenerando e então ele fala: "Mas acho que ela precisa", falou para a garota de cabelos castanhos que estava sendo levada por um dos clones de Izuku. Salto de tempo de uma semana. Izuku estava comendo normalmente, já que ele sabia que teria uma boa pontuação, ele então após comer decide fazer um pequeno alongamento, até que sua mãe grita: "Izuku!" Midoriya preocupado vai correndo para onde estava sua mãe, e vê ela segurando a carta da Iway. Diferente do original, All Might muito animado anuncia que Izuku teve uma pontuação de 165, em derrotar vilões, e 110 em salvar outros participantes, graças aos seus clones, resultando na pontuação total de 270 pontos, resultando em um novo recorde, que superou o anterior de 255 do All Might. Também mostrou algumas pessoas como a garota que ele conheceu, dizendo aos examinadores de como Izuku os havia salvado. E por fim, All Might diz que será um novo professor na UA que espera ansioso por sua participação. Bem gente, esse foi o vídeo. Estou pensando se eu faço mais vídeos diversificados de outros universos. Queria agradecer também ao Gojo Dark Teorias, pela tube sensacionais. Agradeço por todos assistirem até aqui, deixem o like, o comentário e se inscrevam no canal, e também apoiem os outros canais dos meus colegas, links na descrição.